Paz do Senhor, irmãos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo de número 73. Enquanto você localiza o salmo, eu quero louvar a Deus por estar aqui nesta madrugada, para adorar a Jesus junto com os irmãos, louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Amarildo. Deus abençoe toda a sua família. Deus abençoe o pastor Josias, que nos fez o convite. Deus seja louvado, toda a sua família. Louvar a Deus pela vida do meu filho, que me acompanha, o Denis Filho, presbítero Ivan, que depois dessa palavra eu não sei o que é que eu vou pregar, né? Mas presbítero Ivan é um exímio ensinador da palavra de Deus. Pastor Amarildo é o superintendente da escola bíblica dominical da igreja. Quando o senhor precisar, presbítero Ivan, não só para a escola bíblica, mas para a pregação do evangelho, e agora também está constituindo uma tribo, né? Já está no segundo filho. Eu creio que eu estava sendo meu filho olhou para mim e falou assim: já agora vai vir o terceiro. Eu falei para ele: amém, é profecia, né? Ele estava contando testemunho e meu filho acabou falando. Deus abençoe. A pastora contava o testemunho dela e disse que um pastor da Avenida Suécia foi orar por ela. Penso eu, pode ser que seja o meu pastor. O meu pastor é o pastor Gilvan Gama. É ele? Meu pastor presidente. Isso, quase na esquina ali. Isso. Pode ser que seja ele, e tudo para a glória de Jesus, né? Deus abençoe, que Deus continue, como Deus faz, né, irmãos? Deus, ele sabe muito bem, né? O testemunho de 2006, hoje ela falou do pastor, meu pastor, foi lá que eu me converti, o presbítero Ivan também, e Deus continua operando milagres, fazendo acontecer. Eu tenho certeza que hoje é madrugada de milagres. Eu sei que aqui, irmãos, o pastor falou que pouca gente, mas aqui só está quem precisa de um milagre. Aqui só está quem veio para adorar mesmo. Porque, irmão, a Bíblia diz que nós somos a loucura de Deus, né? Precisa ser meio doido para estar num lugar desse, uma hora dessa, com um frio desse lá fora. É só quem está querendo Deus mesmo, não? Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nesta madrugada, para a edificação de nossas vidas. Amém, meus irmãos? O Salmo de número 73, os irmãos encontraram? Vamos ler alguns versos deste Salmo, que diz assim a partir do primeiro: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos ímpios, quando via sua prosperidade. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência e de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Verso de número 16. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. E o último verso dessa leitura: até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Você pode dizer amém por esta palavra? Tome o seu assento adorando a Jesus.
Glória a Deus. Meus irmãos, para esta oportunidade, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração esta palavra, este texto do livro dos Salmos. E antes de nós entrarmos aqui neste texto, permita-me lhes falar acerca, trazer um pequeno panorama do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro que contém 150 salmos escritos, catalogados dentro daqueles que gostam de estudar a Bíblia como um livro dentre os livros poéticos da Bíblia Sagrada. Quem lê o livro dos Salmos se encanta com a maneira que é expressado as ideias e os pensamentos contidos neste livro. Os 150 salmos, eles são a inspiração viva, haja vista que toda a palavra de Deus, ela é uma inspiração, é inspirada pelo próprio Deus. Mas o livro de Salmos, por ser um livro poético e por ser um livro, na sua totalidade, feito de cânticos, ele tem um quê especial de sentimento. Nós podemos olhar para o livro dos Salmos e perceber o sentimento daqueles que o escreveram, pulsando nas linhas e nas entrelinhas dos seus versos. Nós sabemos que o livro dos Salmos, eles não possui capítulo dentro daquilo que nós chamamos de distribuição e separação dos livros da Bíblia. Ele também não possui versículos, então eles são números e versos. Agora, quando nós lemos o livro dos Salmos, precisamos entender também que 74 dos salmos que estão escritos dentre os 150 salmos, 74 salmos foram escritos por aquele que abaixo de Cristo foi considerado o maior rei de Israel, a saber, Davi. Davi era um homem que a Bíblia o chama de poderoso em batalha. Davi, ele era um homem que tinha no seu sangue a vertente de um guerreiro. Davi foi um dos maiores guerreiros que Israel e o mundo já pôde contemplar. Quem aqui não se lembra do Davi que rasga leão com os seus próprios punhos? Quem aqui nunca ouviu a história do pequeno Davi que com 5 pedras, utilizando apenas uma, ele derruba um gigante e após derrubar o gigante, corta o pescoço do gigante com a espada do próprio gigante. Davi era guerreiro, Davi era valente, era um homem que treinava os seus soldados, os seus assessores de guerra, ele mesmo treinava-os para a batalha. Mas Davi, da mesma maneira que tinha o poder e tinha todo tipo de artimanha com a sua espada, ele fazia, talvez em dobro ou até mais, quando pegava um instrumento para poder salmodiar ao Senhor. O mesmo Davi que cortava pescoço de gigante, era o mesmo Davi que dedilhava sua harpa e dizia assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este era Davi. 74 salmos atribuídos a ele, 9 salmos foram atribuídos aos filhos de Corá. Salomão tem pelo menos 2 salmos escritos dentro do livro dos Salmos, e também temos aqui alguns escritores como Emã, como Etã, e um salmo atribuído a Moisés. Temos um livro carregado de revelações de Deus para as nossas vidas. Um livro que é capaz de transformar o momento em que nós estamos vivendo. Quem lê o livro dos Salmos sabe muito bem do que eu estou dizendo. O livro dos Salmos é tão poderoso, e isso se reflete no Salmo de número 91, quando nós estamos passando por algum tipo de opressão, ou quando o inimigo tenta contra as nossas vidas, estamos passando por algum momento difícil da nossa vida. Quem aqui nunca se deliciou e nunca adentrou no Salmo de número 91, sabendo que nós estamos protegidos debaixo da sombra do Onipotente? Este é o livro dos Salmos. Quando nós lemos este livro, precisamos entender também que 12 salmos, eles foram atribuídos a um personagem que traz para nós uma revelação linda dentro da sua história de vida. O nome deste homem é Asaf. Asaf escreveu pelo menos 12 salmos, do número 50 ao número 73 e do número 73 ao número 83. Esses salmos foram atribuídos a Asaf. Ele escreveu esses salmos em períodos da sua vida e em período
períodos da sua história. Antes de nós aqui falarmos do Salmo de número 73, que é o Salmo que nós acabamos de ler, permita-me também contar um pouco acerca da história deste homem, personagem bíblico chamado Asaf. Esse homem que permeou a terra e grandes feitos ele fez na presença do Senhor, e grandes lições ele traz para nós, durante toda a sua vida, toda a sua trajetória. Então eu te convido a emprestar a sua atenção para mim, para eu te colocar dentro do contexto bíblico, e nós vamos agora navegar e vamos passear pela Bíblia Sagrada, até nós chegarmos na coluna vertebral desta mensagem que Deus tem aqui para nós nessa noite. E eu tenho certeza que se o Espírito Santo de Deus me ajudar, você vai sair daqui nesta noite em posse daquilo que você veio buscar, e vai sair daqui cheio da presença de Deus, e vai sair daqui exaltando e glorificando o nome de Deus. Quantos acreditam nisso? Levante a mão direita para o céu e dê o seu primeiro glória a Deus nessa mensagem. Porque eu sou mais ou menos assim, irmão. Quanto mais glória, mais dá vontade de pregar, viu? Então, quanto mais glória tiver, nós vamos sair daqui hoje, quem sabe, 5, 6, 7 horas da manhã. Estou brincando. Umas 4:30 tá bom, né? Quando nós olhamos para este texto, quando nós olhamos para este personagem bíblico, eu tenho aqui que voltar ao tempo, exatamente no livro de Êxodo, capítulo de número 24, quando Deus acabou de libertar Israel da escravidão do Egito, aproximadamente 430 anos de escravidão. A Bíblia vai dizer então que Moisés é levantado por Deus como libertador do povo, depois das 10 pragas que Deus havia enviado sobre o Egito, cuja última foi a praga dos primogênitos. Os irmãos conhecem Bíblia, sabem o que aconteceu. Todo primogênito dos egípcios, filhos dos egípcios, morreram, inclusive o filho de Faraó. Então agora, com aquela mortandade de crianças, os primogênitos do Egito, e o livramento que Deus havia dado para o povo hebreu, que estava nas terras de Gósen, na região baixa do Egito, quando colocaram sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte passou sobre a casa dos hebreus, e ali não teve oportunidade para ceifar os primogênitos hebreus. Então a Bíblia diz que após perder o seu primogênito, o Faraó, ele pede para que Moisés retire todo o povo hebreu das terras do Egito. Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas saem pelos portões do Egito, despojados de todo o ouro, prata, porque conforme iam passando pelas cidades do Egito, os egípcios jogavam ouro e prata pela porta, pela janela, para que eles pudessem ir embora, e eles saíram pelos portões, gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No meio da caminhada, depois de passar o Mar Vermelho, começa agora uma caminhada com um destino que a Bíblia declara que o próprio Deus disse que era uma terra que manava leite e mel. Deus havia prometido a Moisés que os levaria para esta terra, para que o povo que ora estava preso e cativo no Egito durante aproximadamente 7 gerações, pudessem desfrutar de uma terra e adorarem o seu Deus e ali viverem na presença do Senhor. Mas agora, mediante a caminhada, a Bíblia diz que o povo não consegue ter uma referência do que é Deus. Ora, viveram a vida inteira, nascendo e morrendo gerações, e eles não tinham uma referência do Deus que um dia chamou Abraão, que um dia chamou Isaac e um dia chamou Jacó. Porque a referência a respeito de Deus que eles tinham era quando eles olhavam para os egípcios e viam os egípcios adorando os seus deuses e vários deuses ali do Egito. Então eles não sabiam como, não tinham uma referência de adoração ao Senhor. Então a Bíblia diz que Deus chama Moisés para um particular. Deus chama Moisés para o alto do Monte Sinai. E ali Moisés vai passar 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, sem comer, sem beber, sem fazer as suas necessidades fisiológicas, vai ficar ali na presença de Deus até que a sua espiritualidade se elevasse àquilo, ou até que ele pudesse ter um encontro diante do Senhor, e o Senhor pudesse lhe revelar tudo aquilo que queria falar com Moisés. Deus então chama Moisés, depois de 40 dias e 40 noites, Deus estende diante de Moisés um projeto. O nome deste projeto é o Tabernáculo de Deus. O que é o tabernáculo? Um templo desmontável, um templo móvel, que seria o lugar aonde o povo adoraria ao Senhor, um ponto de referência. Então Deus começa a entregar para Moisés
todos os utensílios daquele tabernáculo. E Deus vai mostrando para Moisés todas as etapas daquele tabernáculo. Nós sabemos que aquele tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e santíssimo lugar. No santíssimo lugar era o local aonde Deus iria manifestar a sua presença. E para este local, Deus havia preparado um objeto, um utensílio, que se chamava a Arca da Aliança. E Deus vai mostrando para Moisés tudo aquilo que ele queria que Moisés reproduzisse na terra. Deus abriu as cortinas do céu e começou a mostrar para Moisés, e Moisés começou a observar tudo que o Senhor queria que ele fizesse. Dentro do lugar santíssimo havia um objeto chamado a Arca da Aliança. Um caixote de madeira, 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura e altura, feito de madeira de acácia, coberto de ouro por dentro e por fora. A tampa desta arca chamava-se propiciatório, uma peça única de ouro puro, cujo no topo dessa peça, em cima dessa peça, haviam 2 serafins, um de frente para o outro. As asas se tocavam uma para a outra, os 2 anjos olhando para dentro da arca, simbolizando e mostrando que ali seria manifestada a presença do Senhor. Um objeto, ponto de referência, não um objeto de idolatria, mas quando o povo olhasse para aquele objeto e vissem a glória de Deus ser manifestada ali, saberiam que o Deus, Criador dos céus e da terra, estaria ali juntamente com eles. Deus mostrou para Moisés, e eu fico imaginando, irmãos, o diálogo de Moisés diante do Senhor, dizendo: como é que eu vou reproduzir tudo isso? Como é que eu vou fazer acontecer isso lá embaixo do monte? Então Deus disse para Moisés: fica tranquilo, e ao mesmo tempo que eu estou falando com você aqui, eu estou capacitando um homem lá embaixo, por nome de Bezaleel. Bezaleel é um homem que a partir de agora será tomado pelo meu espírito, e tudo aquilo que você falar para ele, que você está vendo aqui, ele será capaz de reproduzir lá embaixo, porque Deus é assim, irmão. Quando Ele faz de um lado, Ele também faz do outro. Quando Ele faz aqui, Ele também faz acolá. Ou você pensa que enquanto você está aqui, Ele não está cuidando da sua família lá na tua casa? Ou você pensa que enquanto você está aqui, Ele já não está dando um jeito naquilo que você deixou lá como problema? Eu profetizo nessa noite que Ele está revelando para você a palavra aqui, nesta vigília, mas já está trazendo a solução lá embaixo, aonde você deixou alguma coisa pendente. Se você acredite, levante a mão e glorifique e exalte ao nome do Senhor. A Arca da Aliança era, e até hoje, talvez seja o objeto maior da religião judaica. Então agora Moisés, ele tem todo o projeto em suas mãos. Todo o projeto que Deus havia entregue para ele, ele tem já na sua mente, e agora Deus capacita alguém para que seja reproduzida lá na terra, lá embaixo do monte. A Bíblia diz que o tempo vai passar, a arca é feita, e Deus agora começa a caminhar com o povo durante todo o período do deserto. É bem verdade também que por causa da murmuração do povo, a Bíblia diz que Deus faz com que uma caminhada curta se torne uma caminhada de 40 anos. E o interessante é que quanto mais o povo caminha, menos se acha ou menos se localiza a terra prometida. E o texto vai dizer que o povo começa a andar em círculos, e ao andar em círculos não percebem que a terra estava muito próxima de se alcançar. Mas enquanto não cessa a murmuração, ou enquanto Deus não tira o murmurador ou os murmuradores do meio da congregação, o povo não consegue alcançar a terra prometida. A Bíblia diz que dos que saíram do Egito, apenas 2 tiveram acesso à terra que Deus havia prometido a Moisés. O nome deles, Josué e Calebe. Pasmem os senhores, pasmem as senhoras, até mesmo Moisés, que Deus havia dito para ele: eu vou te levar para a terra. Mas a Bíblia diz que Moisés não entra na terra. Um pouco antes de chegar na terra, Deus chama Moisés para o monte e diz assim: Moisés, a tua caminhada termina aqui. Deus toma Moisés para si, esconde o seu corpo, e agora o povo entra na terra prometida. Após entrar na terra prometida, a Bíblia diz que o tempo vai passar, e o povo agora se estabelece. O povo hebreu agora é uma nação. Essa nação se chama Israel. O lugar era propício para que eles
adorassem a Deus durante todo o período e todas as gerações posteriores. Mas o que acontece é algo inverso, porque a Bíblia diz que o povo, após entrar na terra, pouco tempo depois, eles começam a se esquecer de Deus. Quem aqui nunca leu o livro de Juízes? O livro de Juízes, por várias vezes, vai dizer assim: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Capítulo 2, versículo 10, se não me falha a memória, o texto diz assim: e se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. A partir de então, o povo começa a ter dificuldade de adorar a Deus de novo. Nós damos um salto na história e nós entramos agora no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. A Bíblia vai dizer que Deus levanta uma nação estrangeira para abater o seu próprio povo por causa da idolatria e da desobediência. Os filisteus vieram contra Israel e a Bíblia diz que em uma batalha caíram 32 mil homens de Israel. Caíram 32 mil soldados. E o texto vai dizer que o sacerdote da época se chamava Eli. Eli constituiu seus 2 filhos como sacerdote, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que eles bagunçaram a casa do Senhor e agora Deus trouxe juízo sobre a nação de Israel. 32 mil soldados morrem. A Bíblia diz que mataram os filhos de Eli. Ofni e Finéias morreram na batalha. E o texto vai dizer que levaram a arca de Deus, o objeto que era símbolo da presença de Deus, foi levado pelos filisteus. Um jovem da tribo de Benjamim sobrou da batalha e veio correndo contar a novidade ou a tragédia para Eli. Eli estava sentado, já avançado em idade, e a Bíblia diz que quando ele ouve falar o que é que aconteceu, que os seus 2 filhos haviam morrido, que os 32 mil homens caíram na batalha e que a arca de Deus fora tomado, a Bíblia diz que ele cai da cadeira que estava sentado, quebra o seu pescoço e agora morre também. Uma das mulheres dos filhos de Eli que morreram na batalha, esta mulher, a Bíblia diz que ela estava grávida. E quando ela fica sabendo da notícia que o seu marido havia morrido e que a arca de Deus havia sido levada, ela começa a sentir contrações e ela dá à luz a um filho. E a Bíblia diz que o nome deste filho, ela mesmo colocou. O nome deste filho era Icabote, que significa foi-se a glória de Deus. Agora nós temos aqui um contexto trágico para a nação de Israel. Porém, a Bíblia vai dizer também que o tempo passa e a arca de Deus agora fica aproximadamente 20 anos fora de Israel. Perceba a gravidade da situação. A glória de Deus, ela foi retirada de dentro de Israel. Quando a glória de Deus sai de Israel, a Bíblia diz do segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, o texto vai dizer que Davi, ele assume o reinado de Israel. Deus levanta Davi como rei e agora, antes de assumir o trono, ele faz apenas um pedido para aqueles que estão ouvindo: eu preciso buscar a arca de Deus e trazer a arca de Deus antes que eu comece a reinar. Davi, ele toma uma atitude correta, mas ele se utiliza de meios errados. Davi, ele tem uma boa intenção, mas a sua boa intenção vai fazer com que ele tome atitudes erradas. Davi, ele quer trazer a arca de Deus para Jerusalém. Então, ele manda preparar um carro novo. O texto diz que Davi prepara um carro novo e envia uma comitiva para buscar a arca que estava longe. E quando vão buscar a arca, eles colocam a arca sobre o carro novo. Agora vem comigo na história e tente imaginar a cena. O rei Davi se alegrando diante da comitiva. Um carro preparado e foi todo produzido, muito lindo, para que trouxessem a arca para Jerusalém, para a cidade de Davi. Agora a arca está sendo carregada. Do lado da arca, alguns sacerdotes, e dentre esses sacerdotes existe um homem por nome de Uzá. Uzá, ele não é levita, mas ele está ali, filho de um sacerdote. A Bíblia diz que a arca está sendo transportada, mas a Bíblia também vai dizer
que esta arca só podia ser transportada nos ombros dos levitas, que foram constituídos por Deus para tal função. Esta arca só poderia ser tocada, esta arca só poderia ser cuidada por aqueles que eram levitas e que foram escolhidos para aquela oportunidade. Ao redor daquela arca haviam 4 argolas. Dentro das argolas traspassava-se 2 varas, e essas varas eram colocadas no ombro de 4 levitas. Era a maneira que Deus havia dito para Moisés transportar este objeto. Mas agora a arca está sobre um carro novo, e o carro começa a andar, os bois começam a puxar o carro. Davi está diante da arca, e o coração de Davi está muito feliz. Quando eu leio isso, eu aprendo, irmãos, que tem muita gente que tem facilidade de se alegrar fazendo as coisas erradas, mas Deus está de olho naquela cena, e a Bíblia diz que no decorrer da caminhada, na eira de Quidom, os bois tropeçaram. Irmãos, eu nunca vi boi tropeçar, mas aquele dia eles tropeçaram. Quando eles tropeçam, a arca vai cair. Quando a arca vai cair, um homem por nome de Uzá, ele estende a sua mão para segurar a arca. Boas intenções, mas eu também conheço um ditado aí fora que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Quando ele toca na arca, a Bíblia diz que ele foi fulminado e foi morto na mesma hora. Deus matou aquele homem naquele instante, e o texto vai dizer que Davi começa a se angustiar quando observa aquela cena. Ele percebe que alguma coisa não saiu conforme ele queria. Então ele vai levantar a sua voz e ele vai dizer assim: como trarei a mim a arca do Senhor? O que chama atenção é o que diz o texto agora. A Bíblia diz que Davi olha para o lado, não tendo o que fazer com a arca. Ele percebe uma casa que estava ali perto, e ele pede para que alguém leve a arca até a casa que estava ali. Quando bateram na porta da casa, sai um homem. Aparece um homem por nome de Obed-Edom. Um nome muito profético, porque a palavra Obed significa servo. Então a arca estava indo para a casa do servo. A Bíblia diz que a arca é colocada na casa de Obed-Edom. A história conta que Obed-Edom era um homem que passava por algumas dificuldades. Uma delas, a esterilidade da sua mulher. Não podia ter filhos. Então a arca vai ficar na casa de Obed-Edom 3 meses. Davi volta para Jerusalém, se assenta no trono e fica com a alma angustiada, não tendo o que fazer para trazer a arca até a si. 3 meses depois, eu imagino a cena, alguém se apresenta diante de Davi, Davi está assentado no trono, e vem um mensageiro trazendo notícias da arca. Então Davi se prepara para ouvir a notícia, e alguém vai dizer assim: rei Davi, o senhor sabe o que aconteceu, o senhor não sabe o que aconteceu na casa de Obed-Edom. Lembra que nós deixamos a arca na casa de Obed-Edom? E Davi vai dizer: sim, eu me recordo. Então, fazem 3 meses que a arca está lá, e o senhor não sabe o que aconteceu. Está tendo muita bonança naquele lugar, está tendo muita bênção naquele lugar. A mulher daquele homem era estéril, mas depois que a arca entrou dentro da casa dele, ela ficou grávida, ela está gestante. Obed-Edom, a produção de Obed-Edom começou a crescer muito. Obed-Edom começou a se enriquecer demais. Davi se espanta com a notícia, porque durante 20 anos a arca ficou fora de Jerusalém, ficou fora de Israel, e nada aconteceu. Mas quando ela vai para dentro da casa de Obed-Edom, servo, Deus começa a abençoar de uma maneira fenomenal. Aí alguém me pergunta: qual é o segredo de Obed-Edom? O segredo é o próprio nome, porque ele é servo. Eu fico imaginando os cultos, irmão, como era dentro da casa de Obed-Edom. Imagina Obed-Edom levantando de manhã, se prostrando diante da arca e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque a tua presença, ela veio repousar aqui na minha casa. Eu imagino durante o meio período, Obed-Edom convocando a família e dizendo: vamos adorar o Senhor, porque a presença dele está aqui. Então eu entendo que aquele que valoriza é aquele que recebe. Aquele que valoriza é aquele que é alcançado pelo milagre do Senhor. Aquele que valoriza é aquele que é alcançado pelo Senhor. Eu me lembro muito bem quando aquela mulher do fluxo de sangue, uma multidão estava apertando Jesus, mas de repente o texto vai dizer que Jesus para e diz assim: quem é que me tocou? Pedro vai dizer: Senhor, o senhor está ficando meio... porque como é que o senhor vai perguntar quem é que te toca? A multidão te oprime e o senhor vem me perguntar quem é que te toca. Ele diz: não, tem alguém que me tocou
diferente. Tem alguém que valorizou a minha presença nesse lugar. Tem alguém que conseguiu arrancar o milagre. Tem alguém que conseguiu colocar a mão no milagre no meio da multidão. Eu não sei se você veio buscar um milagre, mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Quem veio para valorizar a presença, se prepare, porque Deus está aqui nesta noite para poder conceder a tua vitória. Quem acredita, levante a mão para o céu. Levai tu, Gavaseribi Calamandarabacai. Davi ouve a notícia e manda buscar a arca, agora da maneira certa. Davi prepara uma comitiva de sacerdotes, levitas, manda colocar a arca no ombro dos levitas. A história diz que Davi, ele caminha 6 passos, depois sacrifica um animal, mais 6 passos sacrifica outro animal. No decorrer da caminhada, os levitas, eles vão se revezando na medida que o caminho vai ficando, vai se encurtando. E agora imagine você, a cada 6 passos, um animal era sacrificado para que pudesse ser conduzido a arca do Senhor até a presença de Davi. Vamos dar um pulo na história, e a Bíblia vai dizer então que Davi chega até a cidade. E quando Davi chega na cidade, Davi agora vai colocar a arca em uma tenda. Davi manda construir uma tenda chamada Tenda da Revelação. Dentro dessa tenda é colocado a Arca da Aliança. Este lugar era Jerusalém, então a arca vai para Jerusalém. Mas naquele tempo o tabernáculo não estava em Jerusalém. O tabernáculo estava na cidade de Gibeão. Então Davi vai dar uma ordem para os levitas e para os sacerdotes. Davi convoca todos eles e diz assim: nós vamos organizar os turnos dos sacerdotes para fazer com que os cultos aconteçam. Vai ter culto em Gibeão e também vai ter culto em Jerusalém. Enquanto adorarem lá no tabernáculo, haverá adoração também em Jerusalém. A Bíblia diz que Davi separa e organiza. No livro de 1 Crônicas, capítulo de número 23, Davi organiza os turnos dos sacerdotes. E ele vai dizer assim: haverão 24 turnos. Ou seja, vai ter adoração 24 horas por dia na presença de Deus. Vai ter louvor 24 dias na presença de Deus. Davi chama os levitas e diz assim: nós vamos também organizar os cânticos na presença do Senhor. Alguém pergunta: Davi, vai ter culto aonde? Em Jerusalém ou em Gibeão? Não, agora vai ter culto em Jerusalém. Agora vai ter culto em Gibeão, porque a presença de Deus está conosco e nós vamos render graças ao nome do Senhor. Davi organiza os levitas e Davi chama alguns chefes dos levitas. Dentre eles, Davi chama Gedutum, Emã e seus filhos, e chama um homem por nome de Asaf. E aqui é introduzido o personagem da nossa história e da mensagem desta noite. Asaf é convocado por Davi para estar diante da tenda aonde estava a arca do Senhor. Davi disse para Asaf: você vai ser o responsável pela adoração diante da arca. Agora imagine, irmão, Asaf diante da tenda da revelação, aonde estava a arca de Deus, pastor Amarildo, dentro daquela tenda, e Asaf que comandava, Asaf que era o regente, Asaf que era a autoridade dos levitas diante daquela arca, a adoração. E Asaf vai aprendendo dia após dia, na presença da arca, a adorar ao Senhor. Asaf sabia muito bem qual era o cântico e qual era a maneira de entoar um louvor a Deus, para que a presença de Deus se manifestasse no meio do povo de Israel. O tempo vai passar. A Bíblia diz que tudo organizado. Asaf cuidando da adoração em Jerusalém. Lá em Gibeão também havia adoração. Então Davi se assenta no trono e ele tem uma ideia: vou construir um templo para a adoração do nome do Senhor. Então Davi coloca o desejo no coração, arregaça as mangas. Antes que ele começasse a executar, entra pela sala do trono do rei. A Bíblia diz que um homem, um profeta por nome de Natã entra naquela sala e diz assim: o Senhor viu o desejo do seu coração, em que você quer construir uma casa para a adoração do seu nome, mas o Senhor manda te dizer: você não pode construir, porque você tem as mãos sujas de sangue, você é um guerreiro. Mas como a intenção do teu coração é boa, Deus vai permitir que a sua descendência construa. O tempo vai passar. A Bíblia diz que Davi, por causa de um adultério, por causa
de ter maquinado o mal contra um homem, o levado à morte para ficar com a sua mulher, o seu primeiro filho morre. Mas o segundo filho de Davi nasce e o nome deste filho é Salomão. Agora perceba que antes que Davi morre, ele arrecada, ele granjeia fundos para a construção da casa do Senhor. Salomão cresce e assume o trono de Israel. Quando Salomão assume o trono de Israel, a Bíblia vai dizer que ele começa agora a construir o seu palácio e construir o templo, a casa do Senhor. Agora entenda comigo, Salomão ele vai usar os recursos que o seu pai deixou para construir o templo do Senhor. Quando Salomão começa a construir o templo, que levou 7 anos para ser construído, Salomão também começa a organizar a quem vai comandar a inauguração daquele templo. Salomão já começa a pensar como vai ser a inauguração daquele templo. E Salomão agora ora ao Senhor e vai dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Então o Senhor vai dizer para ele: o que você quer que eu faça por você? Eu preciso de sabedoria, Senhor, porque eu preciso comandar esse povo que é seu. Então o Senhor diz para ele: por me pedir sabedoria, então você será o mais sábio e também será o mais rico de toda a terra. A Bíblia diz que Salomão começa a reinar, e no reinado de Salomão havia muita prosperidade. Salomão foi um homem que comeu toda a comida que o mundo poderia oferecer. Salomão bebeu dos melhores vinhos de todo o mundo. Reis e rainhas saíam de todos os continentes para conhecerem a glória do rei Salomão. Então Salomão começa a edificar o templo. Enquanto Salomão começa a edificar o templo, ele começa a estudar os pergaminhos e a saber quem é que tocava e quem é que comandava as turmas dos sacerdócios e dos levitas no tempo de seu pai. E ele descobre nas entrelinhas dos pergaminhos um homem por nome de Asaf, que já havia se aposentado. Então ele vai lendo as crônicas de Israel, e ele vai perceber que Asaf foi um homem poderoso no louvor, poderoso no cântico. Era um homem que quando abria a sua boca, a glória de Deus se manifestava. Salomão se interessou por Asaf. Então Salomão pede que os seus servos localizem Asaf. Agora perceba, tudo está pronto para poder começar a inauguração do templo. Salomão prepara todo o ambiente, o templo já está quase pronto. Então Salomão escreve uma carta com seu próprio punho e manda um mensageiro enviar esta carta ao velho Asaf, aquele que já havia se aposentado, já um senhor de idade, alguém que está com os seus dias já avançados. Então eu quero que você imagine comigo, Asaf na sua casa, quem sabe, e de repente uma carruagem real parando na frente da sua casa, e agora ele ouve o barulho, alguém bate na sua porta. O velho Asaf abre a porta da sua casa, do seu casebre, quem sabe, e ali ele vê um soldado, um mensageiro, com as vestes reais, carruagem real, um pergaminho na mão, amarrado, selado, e agora aquele mensageiro entrega na mão de Asaf. O velho Asaf abre aquele pergaminho e começa a ler a mensagem que ali estava escrito. A mensagem, eu penso que estava escrito que o rei Salomão o convida para uma noite de gala. O rei Salomão quer que você seja o regente do coral de Israel na inauguração do templo que o rei acabou de construir para a adoração do nome do Senhor. Eu imagino as lágrimas do velho Asaf caindo no seu rosto, ele abrindo o seu guarda-roupa, o seu closet, agora pegando a sua velha roupa que usava durante todo o ritual, toda a adoração do Senhor, tirando da sua bolsa, quem sabe, a velha batuta que outrora ele regia o coral de Israel, e agora vai se preparar para a inauguração do templo. Asaf vai diante do templo do Senhor, vai junto com a comitiva de Salomão, e agora Salomão vai inaugurar o templo. A Bíblia vai dizer que no dia da inauguração do templo havia muita glória. O templo foi feito lindo, maravilhoso. A glória
estava impregnada naquele templo. A Bíblia diz que Asaf, na frente daquele coro, começa a reger aquele grupo que estava louvando ao Senhor. Para encurtar e resumir a história, Salomão sacrifica centenas de milhares de animais. Enquanto Salomão sacrifica, a Bíblia diz que a glória do Senhor envolveu todo aquele ambiente. A glória do Senhor tomou todo aquele local. A Bíblia diz que a glória do Senhor entrou dentro do templo ao som da adoração que Asaf estava comandando, a ponto de nenhum sacerdote conseguir ficar de pé. Ninguém conseguia entrar e ninguém conseguia sair do templo, tamanho era a glória do Senhor que envolveu aquele ambiente. Perceba que na inauguração do templo, ele estava regendo, estava na frente do louvor, e ele viu a glória de Deus impregnada sobre si. E quando eu digo isso, que a glória de Deus foi impregnada sobre si, eu digo com propriedade. O historiador Flávio Josefo, ele vai dizer na página de número 388 da sua obra, História dos Hebreus, que recaiu uma nuvem que cobriu todo o templo, e uma espécie de neblina encobriu a veste daqueles que estavam ali perto, e todos aqueles foram impregnados literalmente pela presença do Senhor. Agora imagine você comigo, nós estamos vendo aqui este homem por nome de Asaf, que viveu a glória de perto, que viu o templo ser inaugurado, e viu o próprio Deus entrar dentro daquele templo. Um homem que teve na sua pele a marca da glória do Senhor. Um homem que não conseguiu suportar ficar de pé diante da presença de Deus. Agora nós chegamos no Salmo de número 73. Quem lê o Salmo 73 não imagina e não consegue fazer uma conexão com este Asaf que eu acabei de descrever desde o começo da mensagem. Porque o Asaf que eu estou pregando é o Asaf da glória. É o Asaf que viveu. É o Asaf que tem Deus na vida, a ponto de abraçar o próprio Deus no poder da sua glória. Mas o Asaf do Salmo 73, ele é um pouco diferente deste Asaf, porque ele começa o Salmo dizendo assim: bom é Deus para com Israel. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, e faltou pouco para que eu me escorregasse. O Asaf que eu estou pregando não parece ser o mesmo do Salmo 73. Porque o Asaf do Salmo 73 é um Asaf que parece que não tem fé para poder acreditar. Embora ele está dizendo que Deus é bom, mas eu estou quase desviando. Deus é bom, mas eu estou quase desfalecendo. Deus é bom, mas faltou pouco para que os meus pés se desviassem. Agora ele vai explicar o porquê. Ele vai dizer assim: porque eu olho para o ímpio e eu percebo que o ímpio, ele tem tudo aquilo que eu queria ter, mas eu não consegui alcançar. Asaf é levita. Levita não tem trabalho próprio, senão o trabalho da casa de Deus, os afazeres da obra de Deus. Se ele tem o trabalho da obra, ele vive daquilo que lhe dão. Ele vive daquilo que lhe ofertam, ele vive daquilo que lhe oferecem. Mas quando ele olha para o ímpio, ele percebe que o ímpio vive em prosperidade. Ele disse no texto: o ímpio não tem aperto nem na sua morte. Porque até na sua morte existe pompa. Ele percebeu que o funeral do ímpio era muito maior do que uma festa de um justo. Ele passou pelas ruas da cidade que ele morava, e ele olhou dentro da garagem de cada um daqueles que não serviam a Deus, e ele percebeu que na garagem de cada um que não servia a Deus tinha um carro, uma carruagem, existia mansões, existiam palácios, mas ele tinha que se deparar com a realidade da sua vida, que não era igual à realidade daqueles que não serviam a Deus. Pastor, muito bonita a mensagem, a história é muito legal, mas o que é que isso tem a ver comigo? É porque Deus está falando com alguém aqui nesta noite, está vivendo tempos como viveu Asaf no Salmo de número 73. Quantas vezes nós somos confrontados por aquilo que nós estamos vivendo, e nós mesmos olhando para nós, dizemos assim: Senhor, por que o ímpio prospera? Por que o vizinho consegue? E por que eu estou aqui nessa situação até hoje? Aí Deus te traz para uma vigília dessa, abençoada. Deus te traz para uma vigília dessa, para tentar te explicar algumas coisas. Por que algumas coisas não fluem?
Por que algumas coisas não acontecem? Por que algumas coisas parece que não se encaixam? Por que algumas coisas não são reveladas no momento oportuno? Porque Asaf está vivendo o tempo em que ele tem que se deparar com aquilo que ele é e com aquilo que alguém é e ele não pode ser. Quando Asaf olha para toda aquela situação, Asaf fala: Senhor, eu estou entrando em parafuso, eu estou vivendo o tempo, eu estou vendo que eu fazendo certo, parece que não sou recompensado, mas quem faz o errado, vive a bonança a cada dia. Quem faz o errado parece que é mais premiado e é mais galardoado do que eu. Parece que quem faz errado consegue obter mais êxito naquilo que faz do que eu. Asaf é levita. Os levitas eram diferentes, uma tribo diferente, um povo que vivia a favor da obra, um povo que não tinha herança, porque quando Deus foi distribuir a herança para Josué, Deus disse: coloque cada tribo em uma terra, mas os levitas não, os levitas são meus, os levitas vivem para mim, os levitas, a herança deles sou eu. E Asaf faz parte deste contexto. Agora Asaf está em conflitos. Asaf está vivendo momentos difíceis, aonde ele percebe que parece que nada dá certo e parece que nada acontece na sua vida. Parece que alguém projeta alguma coisa, e quando tudo parece que está acontecendo, de repente, tudo se esvai como vapor. Deus está falando com alguém nessa noite, que tem projetado, que tem tentado, e embora há tantos testemunhos que nós ouvimos aqui nessa noite, não tem alcançado aquilo que tem buscado há algum tempo. Mas eu trago uma palavra de Deus para você nessa noite. A tua herança é o Senhor. A tua herança é o Senhor. Embora pareça que às vezes as portas se fecham, embora pareça que às vezes as coisas não fluem, não acontecem, Deus ainda continua sendo o Senhor da tua vida e da tua história. Deus ainda continua sendo aquele que vela pela tua vida. Ele não entende o porquê. Mas aí a Bíblia vai dizer, no versículo de número 17, ele questionando com Deus: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, os ímpios prosperam, eles não têm aperto na morte, os seus olhos são inchados, tamanho a tudo que o Senhor tem concedido para eles. Mas eu não estou conseguindo entender. Aí no versículo 17 ele vai dizer assim: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Perceba que Asaf é um homem que passou a vida inteira dentro do santuário. É um homem que passou a vida inteira dentro, tendo um contato com Deus. Mas no versículo 17 ele diz assim: o dia que eu entrei no santuário, eu consegui entender alguns conflitos da minha história. Eu consegui entender alguns conflitos da minha vida. Eu consegui entender qual é o propósito do Senhor para os tempos difíceis que eu atravessei. E a mensagem de Deus para nós nessa noite não é outra senão o Senhor te convidando para entrar no santuário. O Senhor te convidando para uma experiência diferente na presença dEle, para que você comece a entender algumas coisas. Lembra quando Deus chama Ezequiel numa visão e diz assim: Ezequiel, eu vou te mostrar algumas coisas. O anjo sai e mede 1000 côvados dentro do rio da vida, o rio que saía debaixo da porta do templo. E Ezequiel entra, e a Bíblia diz que as águas davam nos seus pés, o anjo mede mais 1000, e aí ele entra mais um pouco, as águas estão nos joelhos, e depois mais 1000 águas pelos lombos, mais 1000 águas que já não podia mais atravessar senão a nado. Então Deus está dizendo para Ezequiel: entra, porque aqui eu vou mostrar para você coisas diferentes. Entra, porque aqui eu vou mostrar para você a profundidade daquilo que eu preciso fazer com o meu povo Israel. Deus está te convidando nesta noite para entrar definitivamente no santuário dele. Deus está convidando alguém que entrou aqui nesta noite com alguns conflitos. Por que não aconteceu ainda? Por que ainda não teve êxito? Por que ainda não aconteceu a vitória? Por que ainda não se concretizou aquilo que eu tanto busquei? É porque Deus quer que você entre dentro do santuário. Pastor, onde é o santuário? É o centro da vontade do Senhor.
Deus quer que nesta noite, nesta madrugada, você entenda que o que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que muita gente aí fora tem conquistado. O que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que o mundo aí fora tem prometido para muita gente. O que Ele tem para você é muito maior. E deixa eu te dizer algo aqui da parte do Senhor. A tua família, ela é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai trazer a tua família para dentro do santuário. Aleluia. A tua família está nas mãos de Deus. Eu quero que você fique em pé neste momento e nós vamos fazer aqui uma oração para que você saia daqui nessa noite acreditando no teu milagre, acreditando naquilo que Deus te prometeu. Quero que você saia daqui nessa noite acreditando naquilo que Deus pode fazer pela tua vida. Eu vou orar para que Deus manifeste a presença dEle na tua casa, na tua família. Eu vou orar para que Deus manifeste a presença dEle naqueles que você tem orado, para que Deus possa trazer para casa e para a presença de Deus. Eu profetizo pela palavra de Deus que grandes coisas o Senhor há de fazer através da sua palavra, através daquilo que Deus vai fazer na tua vida nessa noite. Se prepare para viver tempos diferentes na presença de Deus. Se prepare para viver tempos de alegria, mesmo em tempos de dificuldade. Se prepare para adorar ao Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Se prepare para adorar a Jesus, mesmo que as coisas não aconteçam na sua vida. Se prepare para adorar ao Senhor em meio às dificuldades e às tribulações, porque quando Jesus se levantar pela tua vida, todos saberão que Ele é o Senhor que te guardou, que te trouxe até o exato momento. Vem para dentro do templo nesta noite, Asaf. Vem para dentro, entra nesta noite, permeia nesta noite os ambientes celestiais e toque a presença do Senhor nesta noite pela fé. Toque no Senhor pela fé nesta noite, porque Deus está te convidando para poder viver o sobrenatural do Senhor. Eu profetizo que Deus vai te levar para uma dimensão diferente. Levassai que devácia. Deus vai te levar para uma dimensão diferente. Não uma dimensão que está nos olhos humanos, aonde aquilo que se tem no bolso é aquilo que vale. Não, Deus vai te levar para uma dimensão, a dimensão do reino, aonde o menor é o maior, aonde os últimos serão os primeiros, aonde você vai ver a prosperidade não por aquilo que é material, mas por aquilo que Deus é na tua vida. Levante a mão direita para o céu. Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo, eu te faço um pedido, Senhor. Venha com o teu poder nessa noite, o poder curador, Senhor, curando a alma. Levassai que devácia. Venha, Senhor, com o teu poder curador, curando também a enfermidade da carne. Meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor, a todos os teus filhos que vieram ouvir a tua palavra, que o Senhor traga, meu Deus, um tempo de refrigério, que o Senhor traga um tempo, meu Pai, de bonança espiritual. Como eu sei que esse povo é um povo espiritual, Senhor, traga, Senhor, sobre cada um o entendimento de que as coisas ainda não aconteceram, mas tudo está sob o teu controle, tudo está nas tuas mãos, Senhor. E eu quero nesta noite profetizar, meu Pai, aquilo que o Senhor já tem prometido, que falta muito pouco tempo para se concretizar. Meu Deus, visita os lares de cada um. Visita, Senhor, neste momento a vida financeira de cada um. Visita, meu Pai, neste momento, Senhor, a vida espiritual do teu povo. Venha conceder a grande vitória, o grande milagre, Senhor, que a tua palavra, ela venha, meu Pai, ser viva nas nossas vidas e que o teu Espírito Santo venha operar de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus, Senhor, vai ministrando agora, Espírito Santo, a cura, meu Pai. Eu profetizo agora a libertação, levácia, degevastug, avasséria, sobre os familiares daqueles que vieram aqui nesta noite. Eu profetizo agora, Senhor, novos tempos para cada família, e que você será alvejado pela presença e pela glória de Deus. Levante a mão direita para o céu assim, a mão esquerda vai no coração. Aleluia, aleluia. Eu profetizo vitória sobre a tua vida. Eu profetizo que esta madrugada ficará
estará marcada no calendário da tua história. Eu profetizo que quando você chegar na tua casa ainda hoje, quando abrir a porta da tua casa, você será impactado pelo sinal de Deus na tua vida. Eu profetizo nesta noite que Deus, assim como se revelou a Asaf, está revelando para alguém que veio para esta vigília. Eu te convido por 30 segundos a adorar o teu Deus aí onde você está. Só aqueles que são espirituais, só aqueles que falam em línguas estranhas, eu te convido a inundar este ambiente agora com oração do céu, com barulho que o diabo não gosta, porque Deus está marcando a noite deste dia como uma noite de providência para a tua vida, como uma noite de providência para a tua história, como uma noite de providência sobre a tua família. A tua casa está sendo marcada pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está descendo sobre a vida daquele que você deixou na tua casa. Se prepare, porque nesta madrugada Deus está livrando alguém do álcool, Deus está livrando alguém da enfermidade. Em nome de Jesus, comece a adorar ao Senhor. Receba o teu milagre agora, receba o teu milagre agora, receba a providência agora. Dons espirituais começam a ser distribuídos agora, em nome de Jesus. Seja alvejado pela presença e pela glória de Deus. Levai até Gevassou, de Calamandarabasubicandorobacalavaséria. Espírito Santo, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, te adoramos, Senhor. Te glorificamos pela tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Dê uma salva de palmas para Jesus.